E aí, certeiros e certeiras, sejam bem-vindos ao canal Aprovado na Certa. Eu me chamo André Gustavo, sou interno de medicina na UPE e hoje você vai entender o porquê que eu não recomendo você fazer a técnica de Pomodoro quando você for estudar. Vem comigo! A técnica de Pomodoro, o método de Pomodoro é bem conhecido, né? Eu vejo muita gente utilizando na hora de estudar e eu vou explicar para você como é que funciona para você que não conhece ainda Pomodoro, tá? A técnica de Pomodoro se resume a você estudar 25 minutos seguidos e parar, ou seja, tem um intervalo durante 5 minutos. Então, estuda 25 para 5, estuda 25 para 5, estuda 25 para 5, estuda 25 para 5. Fica, né, infinitamente nessa daí. Por que eu não gosto disso? Porque eu acho que a gente se limita bastante a 25 e 5. A gente não pode utilizar uma fórmula engessada dessa, tipo Pomodoro, né, 25 e 5, uma fórmula engessada de bloco de estudo, porque existem vários tipos de pessoas e existem vários tipos de bloco de estudo também. Bloco de estudo é isso, né? O tempo de estudo ativo e depois o intervalo. Os dois juntos formam um bloco de estudo. Então não dá pra gente querer impor isso para todo mundo, porque tem gente que vai se adaptar e tem gente que não vai. Por exemplo, eu não gosto de estudar pouco tempo depois que eu começo a pegar o foco. Então, peguei o foco, aí eu vou ter que parar nos 25 minutos, porque Pomodoro falou isso, né? E eu vou ter que descansar por 5. Eu não gosto. Eu prefiro estender esse meu foco, que eu consigo alcançar, por mais tempo, porque para mim faz mais sentido, eu consigo render bem mais ao longo do tempo. Vê se para você faz sentido. Se você demora a pegar o foco como eu, né? Demora a se concentrar, sei lá, 1 hora você demora para se concentrar. Quando você chega em 1 hora de estudo, você está no ápice do foco. Mas em Pomodoro você não consegue chegar nisso, né? De forma contínua. Você pararia na metade. Então você reduz qualidade de estudo, que é o que a gente não quer aqui, tá? Então, primeiro ponto é isso. Eu tenho que parar quando eu não quero parar. Eu tenho que parar quando eu estou no auge do foco e eu não recomendo. Eu digo a você que se conheça na hora que você for estudar. Saiba qual é o momento que você está no ápice, na sua concentração máxima. Porque aí você vai saber se Pomodoro funciona ou não para você. Se você atinge o foco rápido, em 5 minutos você já está pegado ali, concentradíssimo e consegue parar os 25, beleza, talvez Pomodoro funcione para você. Para mim, não funciona. Fora que o intervalo, 5 minutos, né, é muito pouco para mim. Eu digo que o intervalo, ele tem que ser de qualidade. Para mim, não existe intervalo de qualidade que dure 5 minutos. Não existe. É impossível para mim. O intervalo, ele pode ser utilizado para você resolver coisas que você lembrou durante o estudo ativo. Então, você lembrou que tem que passear com o cachorro. Você lembrou que tem que lavar prato. Você lembrou que tem que entregar tal documento à sua mãe. Como é que você vai fazer isso em 5 minutos? Você precisa de mais tempo. Então você pode sim utilizar um bloco de estudos, por exemplo, tá? De 45 minutos de estudo ativo com mais 15 minutos de intervalo, fechando 1 hora. Porque nesses 15 minutos você consegue fazer o que você quiser, você consegue passear com o seu cachorro, você consegue lavar o prato, você consegue ir no banheiro, você consegue lanchar, né? Obviamente não tudo isso junto, mas escolhendo as atividades que você vai fazer, você consegue fazer uma meditação de 15 minutos. Então você fica com um tempo bem mais hábil, né? Você fica com um tempo bem melhor para você administrar essas coisas que podem surgir de vontade que você queira fazer mesmo ou de necessidade que você tem que fazer. Então, vê se faz sentido para você isso, né? Eu prefiro bem mais, por exemplo, pegar um intervalo de 20 minutos onde eu consigo resolver as coisas que eu tenho que resolver e depois voltar a estudar bem mais tranquilo do que tentar fazer as coisas na carreira em 5 minutos. Ai meu Deus, o que é que eu tenho que fazer? Porque já vai acabar o intervalo, eu tenho que voltar para estudar. Tá vendo como você fica bem mais preso com o Pomodoro?
Pois é. Mais um motivo para eu não recomendar Pomodoro é que no final do dia você tem que fazer um balanço do quanto você estudou propriamente dito, né? E para o nosso cérebro, para o nosso mental, é bem mais difícil a gente quantificar em ciclos Pomodoro do que quantificar em horas, né? Horas é um conceito que a gente já tem há muito tempo. Desde quando a gente é pequeno, a gente sabe o que são horas, né? 1 hora, 60 minutos, 2 horas, 120 minutos. Então fica bem mais palpável para você e você engana bem menos o cérebro quando você diz para você mesmo no final do seu dia a quantidade de horas brutas, aquilo que você queria estudar, aquilo que foi planejado nas suas metas, e no final quanto você estudou, as horas líquidas, né? O que de fato você conseguiu estudar. Então fica bem mais palpável. Como é que eu vou fazer isso em pomodoros? Né? Queria estudar, fazer 10 ciclos Pomodoro, mas na verdade eu fiz só 5. Cara, como é que eu quantifico isso direito? Fora que você perde a noção do tempo realmente quando você quantifica em Pomodoro. Você tem que fazer uma conversão, né? Peraí, eu fiz um exemplo, 10 Pomodoros por dia. Quanto isso é de tempo mesmo? Aí você tem que converter no seu cérebro. Veja que você coloca mais dificuldade no seu estudo quando você faz isso. Você tem que colocar um obstáculo a mais no seu cérebro. Você tem que converter para entender quantos minutos você estudou. Quanto, se você estuda já fazendo blocos de estudo de 1 hora, por exemplo, você já tem isso na sua cabeça. Você não precisa converter, fica bem mais fácil. Você compreende melhor aquilo que funciona e aquilo que não funciona para você no seu estudo. Aquilo que você conseguiu estudar e aquilo que você não conseguiu estudar, porque você não converte nada. Você fica bem mais de boa com esse conceito, sabe? E mais um detalhezinho. Quando você fala para o seu cérebro que você fez 10 pomodoros por dia, na sua cabeça, inconscientemente, parece que você estudou mais do que realmente estudou. Porque o nosso cérebro, ele olha primeiro para o número que vem na frente e depois para o conceito que vem depois. Então, um exemplo, 10 pomodoros, ele enxerga o número 10. 10 parece, né, em relação ao estudo, que foi muita coisa. 10 ciclos Pomodoro. Quando, na verdade, você estudou o quê? 5 horas. Aí você fazendo blocos de estudo de 1 hora, fechando 5 blocos de estudo, estudando ao total 5 horas, você olha assim, nem foi tanta coisa, né? Comparado ao 10 ciclos de Pomodoro, nem foi tanta coisa, 5 horas. Então, mais um motivo para você não utilizar Pomodoro, você deixa de enganar o seu cérebro com um número que é dobrado, literalmente, é dobrado. Então, a recomendação que eu faço é que você ache o bloco de estudo que funciona para você, o modelo que funciona perfeitamente para você. 50 minutos de estudo ativo e 10 minutos de intervalo, 45 minutos de estudo ativo, 15 de intervalo, 2 horas de estudo ativo e meia hora de intervalo. Você que monta o seu tipo de bloco de estudo. Eu não vou dizer para você que existe um modelo engessado como o Pomodoro, tá? Eu não quero que você faça isso. Eu quero que você encontre aquilo que mais funciona para você e que encaixe bem na sua rotina, que encaixe bem nas suas atividades diárias. Eu fico por aqui. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo. Me segue aqui, já me segue para não perder mais nenhuma dica de estudo, produtividade, rendimento. Deixa o gostei. E é isso, até o próximo vídeo. Tchau!